Bom dia a todos. Vamos dar sequência às nossas reuniões de cetins. Estamos iniciando a 25ª e podemos, em princípio, discutirmos a minuta da ata anterior, que iniciamos as discussões a respeito do regimento interno. Eu verifiquei na minuta que você preparou, Alexandre, existe uma série de questões que deverão ser discutidas ainda para uma definição, né? E a pergunta que eu faço é: nós seguimos a partir do ponto que paramos ou retornamos para ir esclarecendo esses pontos que ainda estão pendentes? A Fernanda já entrou? Acredito que não ainda. Mas eu acho que é mais vantajoso continuar, Ribas. Até para amadurecer mais os outros assuntos que já foram tratados. E aí faz o retorno depois, item a item, do que ficou pendente. Volta tudo e faz um repasse geral, então, é isso? Eu acredito que seja mais viável fazer tudo que for simples inicialmente, ou tudo que não precisar de alteração, e voltar ponto a ponto ao que seja mais crítico. Eu também acho interessante. O que vocês acham aí? Por mim, tá bom, Ribas. Eu concordo com essa atividade. Ok. Acho que só falta a Neiva. Concordo. Beleza. Pessoal, só vamos fazer as apresentações dos membros aí para registrar a presença. Começando pelo Ribas, por favor. Ardineu Ribas, Aves Paraná. Fernando Roderjan. Roderjan, Paranaguá, Saneamento. Professor Paulo Marques. Paulo Marques, Universidade Federal. Neiva Cristina. Neiva Cristina, Sanepar. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Neiva. Bom Oi, dia. Enéas. Saudades. Tudo bom, Neiva? Tudo bom? Certo. O Maurício também está presente, né? Maurício D'Agostini, Cajepar. Bom dia, Maurício. Bom dia. Perfeito. Então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, da onde a gente parou. Confirmem, por favor, o compartilhamento de tela para mim. Está confirmado. Positivo. Ok. O último item discutido foi o capítulo 4º da composição, né? Fechamos. Fechou. Foi feita a leitura do parágrafo único e aí parou no artigo 6º ali, 3 meses antes do término. Faltou isso daí. Tá bom o zoom aí para vocês? Tá dando para acompanhar? Para mim tá. Beleza. Eu posso fazer a leitura da sequência, Ribas? Artigo 6º, então. Isso. Só a ata foi aprovada, então? Desculpe, tem esse item aí também. A aprovação da ata anterior. Aprovado. Na realidade, Roderjan, nós vamos retornar a ela depois, porque tem uma série de pontos ainda que precisam ser esclarecidos, né? Tá bom. Só para fechar, a hora que for esclarecer, vai de cabo a rabo daí. Eu acho que dá para considerar essa reunião de hoje a extensão da última lá, faz uma ata só. Pode ser. Eu não sei se pode isso do ponto de vista de reunião. Tanto faz. Só desde que a gente aprove que isso aconteceu, que nós estamos pichando a reunião anterior. Tá certo. Então, vamos aprovar essa ata no final ou alguma coisa nesse sentido aí, então. Deixa registrado isso, então. Tá certo. Tá registrado em gravação que vocês decidiram ou estender a reunião passada ou aprovar no final dessa reunião a ata da 24ª. Isso. Então, damos sequência. Artigo 6º, 3 meses antes do término de cada... Só deixa eu ver se foi uma mensagem daqui do chat. Não. Vamos dar sequência, então, ao artigo 6º. 3 meses antes do término
de cada mandato poderão ser apresentadas propostas para alteração da composição do comitê, diante dos novos cenários, em especial quanto à representatividade dos segmentos e quanto ao número de membros. Eu acho que esse artigo aí nós deveríamos repensar. Porque isso daí foi construído na época em que o mandato era de 2 anos, né? Agora o mandato é de 4 anos. Você colocar uma situação dessa no final de mandato, ele perde o objetivo, né? Um período tão grande assim. Eu acho que deveria ser permitido uma alteração num período de gestão. Não fixar se é 1 mês, 2 meses, 3 meses, já que a alteração se faz pelo próprio comitê e por assembleia, né? O que o pessoal acha sobre esse item? Eu acho que ele não está muito claro se ele está falando só sobre a substituição do membro ou sobre a alteração da composição no tema do número de cadeiras, por exemplo. Vamos ler os parágrafos aí para ver o que complementa aí. Isso. Certo, vamos fazer a leitura do artigo 6º inteiro, então. Tá, terminada a leitura do caput. Parágrafo 1º. As proposições de alterações devidamente justificadas e fundamentadas serão submetidas à análise do plenário do comitê, observados os critérios definidos pelo artigo 36 da Lei 12.726 e os limites definidos pelo artigo 8º do Decreto 9.130. Parágrafo 2º. A aprovação das propostas de alteração do comitê deverá se dar preferencialmente por consenso ou mediante deliberação por 2/3 dos presentes e efetivada por resolução do comitê. Eu não sei dizer se esse texto vem da própria 12.276 ou se é um texto específico do regimento. Vou dar uma procurada enquanto vocês escutam. No regimento, quando se fala de composição, é o artigo 5º, né? Que nós acabamos de discutir. Ribas? Oi. O artigo 5º diz respeito à composição do dia, do dia de hoje. E o artigo 6º diz sobre uma alteração da composição para uma outra época, né? Um fixa inicialmente e o outro permite que se altere. Acho que um e o outro se combinam bem. Eu estou entendendo que o 6º pode modificar o 5º. Isso, exatamente. Não é bom dar uma olhada na lei, Alexandre Ribas, Inés? Estou verificando bom, aqui. só para ter certeza. Veja o artigo 8º do Decreto 9.130, que dá o formato da representatividade de cada grupo. A proporcionalidade e tudo mais. Eu acho que dentro disso que está sendo proposto, acho que não há preocupação. A minha preocupação maior é com relação a se fazer uma reestruturação da composição do comitê quando está praticamente encerrado o mandato. Alguém que está encerrando o mandato vai ter interesse em alterar a composição? O objetivo, me parece, que é para favorecer a gestão, né?
nesse sentido, deveria se pensar, ao invés de no final do mandato, e como o mandato era de 2 anos, tem a sua razão. Agora, como o mandato é 4, e manter a mesma redação, eu acho que isso perde a razão de ser. Amarra, fica muito, muito amarrado a essas questões ligadas às necessidades de alteração. Deveria haver possibilidade de, a cada mandato, haver uma alteração, pelo menos. Pelo menos uma. Mas não fixar o tempo. Se no artigo 6º pudesse ser assim, sempre que, alguma coisa assim, sempre que devidamente justificado, durante cada mandato poderão ser apresentadas propostas de alteração, parará, parará. É só isso, pronto. Aí fecha o resto. Mas uma proposta apenas, né? Por exemplo, não proposta. Aí eu não sei, Eu colocaria ainda mais um detalhe aí, pessoal. Se está 4 anos o mandato, a partir de 2 anos essa proposta poder entrar aí, sabe? Deixar para não ficar para o final, ela poder entrar a partir de um certo período, sei lá, 1 ano, 2 anos, até para dar encaminhamento a quem está no mandato, né? Para já não começar com alterações, senão acho que vira um pouco de bagunça, assim. E concordo que deve ter um limite aí de alteração dentro do mandato, 1 ou 2, mas não deve ficar aberto a muitas alterações, porque também vira bagunça. É muita ideia de se fazer uma a cada mandato, a critério do grupo que está nesse mandato, é fazer uma vez a cada 4 anos. Eu acho que daí não vira bagunça, simplesmente dá mais um pouco de maleabilidade no processo. Não, mas sempre que justificado não é bagunça. Pois é, eu também acho. Mas, de qualquer forma, que houvesse pelo menos uma. E não a qualquer tempo. Não quantas for necessário. É para poder dar um pouco também de isso que eu não digo bagunça, mas um pouco de continuidade das coisas. O termo que eu digo, que talvez até usei errado aí, Ribas, mas é no sentido que toda hora alguém vai querer entrar com essa questão, mas sei lá, o fulano lá tem interesse em participar, então vamos ver lá, né, vamos colocar em pauta isso, sabe? Aí acaba, às vezes, tendo interrupções, sei lá, desnecessárias aí dentro do processo. Não sei se vocês entenderam aí. Sempre que é justificado. Justificativo é que vai que um governo do Estado vem aí e acaba com o IAT. E por que não colocar ao término do segundo ano do mandato e do fim do mandato? Aí seriam 2, uma na metade e outra no final. Não que seja obrigatório que possa fazer. Sim, poderão ser apresentadas propostas. Né? Isso. Acho que é razoável. Que as coisas mudam, né? Sim, são mais dinâmicas, né? A cada 2 anos? Ao término do segundo ano e... Como é que foi, Enéas, que você falou? Ao término do segundo ano e ao término do mandato. Eu acho que ao término do mandato é um negócio meio... Não acho que é meio sem objetivo? O término do mandato, eu acredito que seja justamente para que a alteração seja proposta logo antes do período de atualização de membros, de atualização da composição, e aí ficar adequado tanto à eleição da mesa diretora com a composição de membros. Se
se essa eleição, se essa adequação da composição é feita, por exemplo, no segundo ano dos 4, esse pessoal que vai entrar, digamos, de outras entidades, de outras instituições, vai ter um mandato reduzido de 2 anos até o fim do mandato de todas as instituições, ou vai ficar um mandato dispar? Quando estiver acabando o mandato das instituições que já estiveram, a instituição que entrou na metade do mandato ainda vai ter 2 anos de... Como é que vai Mas ficar as essa situação? instituições, elas poderão ser, podem ser reconduzidas, não há eleição para os membros é só a eleição da mesa diretora. É dado posse para todos os membros, Ribas. Sim, mas os membros como é que as entidades entram no comitê? Inicialmente são as entidades indicadas pelos setores lá, que vão em decreto. Posteriormente, se a entidade decidir sair, ela é ou substituída ou a cadeira fica vaga, e a cada 4 anos, agora, antes 2, é renovado esse mandato. Então a instituição está lá, mas... Então a instituição que entra no meu mandato, ela vai até o fim do mandato. Um novo mandato começa tudo de novo. Porém, não há eleição. Não existe eleição aí. Só existe novo mandato. As entidades podem ser reconduzidas. Podem, só que o mandato previsto é o colocado pelo decreto, é o de 4 anos. O decreto para os membros eleitos. Não, o decreto também vale para as entidades, Ribas. Para as entidades, mas eles podem ser reconduzidos. Não existe eleição. Veja o processo, como é que... Lá na frente nós vamos verificar como é que entra. Não existe limitação, existe a limitação pela quantidade de entidades conforme o que está no artigo 8º do decreto 930. Só isso que limita. Agora, se a entidade já está, ela pode permanecer. Ribas, eu vou compartilhar a tela com você aqui. Enquanto isso, surgiu uma dúvida agora. Os membros do comitê são fixados através de decreto do governo do estado? Não, só inicialmente. Só na primeira vez. Depois basta uma resolução do comitê. Ah, bom. Então, pode ser reconhecido. Tentar dar uns Você não pode faltar nessas reuniões, Jané. Que isso? É verdade. Vou fazer a leitura aqui do artigo 3º, que é do 8779, que alterou o 930 da SEMA. Fica inserido no 8º do artigo 3º, 930, com a seguinte redação. Os mandatos dos membros do comitê já empossados ou dos que vierem tomar a posse terão validade até 1º de março de 2017, sendo que após essa data serão iniciados novos mandatos, aplicando-se o disposto no inciso 1. Os mandatos dos membros serão de 4 anos, coincidentes para os integrantes de sua mesa diretora, composta por no mínimo o presidente e vice-presidente escolhido por votos, sendo permitidas sucessivas reeleições. Ou seja, mandatos existem tanto para membros e entidades, quanto para integrantes de mesas diretoras. Certo. E para o novo mandato, como é que faz? É um processo de escolha, né? Se eu não me engano, o comitê nomeia uma comissão de eleição, sei lá como é que chama, e daí esse pessoal manda um ofício, por exemplo, lá para a COPEL, querem permanecendo como membros, e acho que é assim, não me lembro bem agora. Está aqui no regimento. No regimento, é lá para frente. Tem que ver lá para frente. Eu acredito que seja no fim do mandato, é verificado quais entidades, por isso que é no fim do mandato, né? São verificadas as entidades que têm interesse de continuidade ou não. E aí, a partir desse momento, se discute ali dentro quem que vai chamar, né? Caso não... Pois aí é que está. Se pergunta não tem uma se regra. tem interesse em permanecer ou não, não existe uma eleição. Ele continua se ele quiser. Não tem eleição, não. Tá certo.
É que também não tem uma regra que especifique exatamente como se dá o processo de escolher uma instituição, né? No caso de substituir uma instituição. Tá, vagou uma cadeira aí, por exemplo, de universidade. Qual é a regra para a gente dizer qual outra universidade pode pegar? A regra do que se fala é consenso do setor. O setor indicaria um novo representante. Então ela já dá uma autonomia para que o comitê resolva, então, caso a caso, né? Não, daí no caso do setor, né, professor? Tipo, sim, mas digamos dizer assim, a Copel vai, né? Vamos dizer, a Copel vai sair, né? Sei lá, ela está enquadrada no setor comercial ou de energia ali. Então, o setor que vai fazer essa indicação, tipo, quem vai ser o representante da área de geração, né? Porque a vaga da Copel, na verdade, não é da Copel, é de um setor, né? Então, fica vinculado. Daí, quem é que é o setor? A BRH não, perdão, né? Por exemplo... Oi, Bia, só um pouquinho. Desculpa, pessoal. Seria, por exemplo, a Associação de PCHs ou a Abrage, entende? Alguém nesse âmbito vai indicar quem vai ser o representante para substituir essa vaga. E seria, no caso, uma representação, né, geral daquele setor, né? Ou dentro do Estado ou de âmbito nacional. Né? É o que eu vejo, pelo menos. Sim, eu acho que nesse caso aí bastaria uma comunicação oficial, né, desses representantes desse setor de que a Copel está indicada, ou o representante PCH está indicado, né? Isso, né? Quem indicaria, né? No caso, a associação de PCHs lá vai dizer, não, beleza, a Copel não tem mais empreendimentos aí, mas a Elejor tem, beleza. Então a Elejor vai ser indicada aí para assumir essa cadeira. Veja, mas vem do setor, né? Vem de um setor, né? Indicado, não é então eu vou lá, né? Olha o que diz o parágrafo 1º do artigo 18 do regimento, quando a entidade opta por não permanecer no comitê. Ela diz assim, a Secretaria Executiva irá convidar, dentro do segmento vago, via correspondência impressa ou eletrônica, novas entidades para preencher a vaga existente no comitê, cabendo aos convidados se reunirem e indicarem a nova entidade representante do segmento, a qual será aprovada pela plenária. Quer dizer, dos convidados um vai ser escolhido, caso tenha mais de um, né? E esse, então, será indicado para o comitê e a plenária aprova. Sim, mas é dentro do que o Lucas falou, aquele setor específico, a categoria específica, hidroeletricidade. Mas o que eu estou dizendo é convidado. Ela é convidada, não é... E depois, por uma questão apenas de respeito aos convidados, entre eles se acertam. Quer dizer, não tem nada a ver. É entre os convidados. Depois dos convidados, aquele que achar que deve, o comitê aceita e acabou. Então, mas foi assim que foi a eleição dessas CETINs, né? Houve, por exemplo, o setor de saneamento. CETINs é outra coisa. Não, tudo bem, mas assim, eu estou colocando como um exemplo. Houve um entendimento dentro dos que estavam concorrendo a uma vaga, né? Na CETINs, foi entendimento entre os que estavam interessados. Né? Eu acho que dentro do setor, os do setor, do segmento, vão se entender para eleger o seu representante. Esse aspecto aí eu acho que está claro, está estabelecido no regimento. Mas eu acho que nós devemos voltar naquela questão lá do término, 3 meses antes do mandato lá, para prosseguir depois. Pode ser que muita coisa esteja esclarecida para frente. Podemos deixar alguma sugestão aí?
colocar uma observação aqui, então, de retomar esse assunto quanto à necessidade ou a viabilidade de colocar um outro período para alteração de composição, né? Não, que isso eu acho que já está em consenso, que deverá outro período, não. Nós deveremos adequar o regimento, já que a vigência, vamos dizer, como é que chama, do mandato, mudou de 2 para 4. Foi por causa disso que ficou complicado. Houve essa mudança e, nessa ocasião, não se fez, isso não participou, né? Nós nem participamos disso, isso no meio do mandato aconteceu a mudança, né? Então, quem fez só pensou na mudança, de 2 para 4 anos. As consequências disso que está acontecendo agora. Então, terá que ser revisto, de qualquer forma. Eu acho que isso daí deixar para depois de 4 anos pensar em fazer mudança, eu acho que não tem nenhuma razão de ser. Mas e se tirar essa questão de cada mandato, se for alguma coisa assim, sempre que devidamente justificado poderão ser apresentadas propostas e tal? Aí fica mais... Eu acho... Fica mais... É melhor. Deixa eu colocar aqui uma sugestão. Se colocar assim, se houver necessidade, ou caso tenha necessidade de alteração, conforme está escrito ali, poderão ser feitas as alterações necessárias uma vez durante o período dos 4 mandatos. Os 4 anos do mandato, É isso que eu havia proposto também. É uma vez a cada 4 anos, para não dar muita margem. Para não bagunçar, né? Como já falaram, para não bagunçar. Então, se houver necessidade, né, de alteração, poderá ser feito a mudança no prazo de até a metade do mandato vigente. Aí é outra coisa, Eu tiraria essa questão do mandato aí, deixava em aberto, sempre que necessário, sempre que justificado. Mas é que sempre que necessário, cada vez que alguém achar necessário, vai querer mudar. Entendeu? Alguém é maioria, né? Alguém é maioria da Assembleia. Isso aí é votar, 2/3, hein? Mas sempre dá pano para manga, né? Eu volto a dizer, sempre que devidamente justificado, poderão ser... O devidamente justificado é importante, né? Daí propõe na plenária, a plenária decide se altera ou não. Na realidade, não é uma plenária qualquer, é uma plenária de maioria absoluta, né? De 2/3. Sim. Dentro da regra. É bom deixar específico isso, né? Plenária de 2/3. Não, isso já fosse e permanece daí. É o parágrafo 2º desse artigo. Deverá ser preferência... Deixa eu só fazer uma... deliberação por 2/3 dos presentes, efetivada por resolução do comitê. Deixa eu só fazer uma... Então, essa proposta do Roderjan, então, o que vocês acham? Pode ser, Ribas. Eu acho que só cabe ali, colocar uma observação, não é bem uma observação, mas para ficar em conformidade com a legislação, para não ter discussão e não ter confrontos, digamos assim, sei lá, a questão ali que o Alexandre colocou, tipo, que existe o mandato de 4 anos, né? Existe essa discussão dos 4 anos. Então, se quem entrar no meio, né, do período de mandato vai cumpri-lo somente até o final, podendo manter a cadeira para o próximo mandato. Mas se entrou no meio, tu não vai ter sobreposição de um período com outro, entendeu? O cara entrou com 2 anos, ele vai ficar 4, ou seja, ele vai passar 2 anos sobre o próximo presidente que tiver, entendeu? Ele vai fazer essa interligação. Eu acho interessante, mas não, vai criar conflitos, aí vai criar, vai dar confusão isso, então só coloca essa observação, quem entrar no meio do período,
cumpre até o final do período daquele mandato. Ponto. Aí é razoável também. O que pode deixar para não deixar muita dúvida, só tira as 2 palavrinhas. 3 meses, o resto deixa tudo igual. Artigo 6º. Antes do término de cada mandato, poderão ser apresentadas propostas. Pronto. Pode ser no primeiro dia, como pode ser no último. Eu acho que daí resolve. Certo, podemos dar continuidade? Sim. Acho que podemos. Certo. Capítulo 5, então? Capítulo 5. Da estrutura e organização. Artigo 7º. A estrutura do comitê compreenderá 1. Plenário do comitê. 2. Mesa diretora composta por presidente, um vice-presidente e segundo vice-presidente. Quem são esses hoje? Primeiro e o segundo vice? Vinícius Yudi Higashi e Lincoln, não lembro o segundo nome, da Coamo. Tá, ok. Lincoln Negreiros Teixeira. Negreiros Teixeira, perfeito, isso aí. 3. Câmaras técnicas. Parágrafo único. As funções de secretaria executiva do comitê serão exercidas pelo Instituto das Águas do Paraná. Vou sugerir uma alteração já aqui. Que prestará apoio administrativo, técnico e financeiro, necessário ao bom funcionamento do comitê, conforme estabelecido na Lei Estadual 12.726. Acredito que aqui esteja faltando... Eu só queria comentar essa questão das câmaras técnicas. Nós teremos situações em que talvez a Câmara Técnica sejam câmaras técnicas reduzidas, ou grupos de trabalho. Aí aqui não faz referência a grupo de trabalho. Eu acho que grupo de trabalho não entra na estrutura, é isso? Isso, grupo de trabalhos, acho que tem uma citação até depois, eles são estruturas criadas aí para auxiliar o comitê, mas eles têm... No nosso regimento não fala muito só disso, grupo de trabalho, e para por aí, não fala mais nada. Então a gente não tem assim muita orientação com relação a esse tipo de coisa. Vamos ver quais que são as citações. Câmaras técnicas ou dos grupos de trabalho. Só tem essa citação aqui. Ele não fala nas câmaras técnicas, permanece. Aí já muda de... Não existe especificação com relação ao grupo de trabalho. Não, tem só uma citação aí no inciso 11º, receber após a determinação do presidente, encaminhar aos membros do comitê as conclusões das câmaras técnicas ou dos grupos de trabalho para apreciação do plenário com antecedência mínima de 10 dias das reuniões que serão analisadas, exceto nas extraordinárias, em que será de 5 dias. Então o grupo de trabalho fica ao cargo do presidente, é isso? Acredito que fica como omisso, né? Até tem que colocar um parágrafo desse, né, para casos omissos no final, porque acho que nesse regimento não tem. E acho que é bem válido.
Bom, isto posto, para mim, como não deve fazer maiores restrições com relação a essa questão, para mim o capítulo 5 pode ficar do jeito que está, então. O que vocês acham? Então damos sequência, capítulo 6. Damos sequência. Do processo de eleição da mesa diretora. Artigo 8º. A mesa diretora, formada por presidente, primeiro vice e segundo vice, será composta por membros titulares do comitê, e preferencialmente representada pelos 3 segmentos que compõem o comitê. Artigo 9º. A mesa diretora enviará correspondência aos membros do comitê 30 dias antes do término do seu mandato, solicitando a inscrição de chapas para compor a mesa diretora para exercer o mandato subsequente. Artigo 10º. As inscrições ser feitos por escrito em correspondência dirigida ao presidente através de correspondência facsímile ou correspondência eletrônica até a data de eleição. 11. A mesa diretora será eleita pelo plenário por maioria simples e exercerá o mandato por período de 2 anos. Tem uma... Aí é 4, né? Mudança aqui já. Marcar em vermelho aqui só para a gente ficar claro que é uma alteração. Sendo permitidas as sucessivas reeleições. E aí tem até... uma dúvida aqui. Posso falar? Pode. Sendo permitidas sucessivas reeleições, será que não há risco de que o comitê seja tomado por um grupo específico lá que não saia mais da direção do comitê? Podia talvez colocar permitida, sei lá, uma reeleição. Uma reeleição. É só uma dúvida, não é sugestão ainda. Eu acredito que na lei que prevê ali os comitês tem alguma coisa sobre isso. Eu acho que prevê reeleição e não sucessivas reeleições. Tem que checar na lei lá. Eu vou buscar a minha lei lá para andar acompanhando com ela. Se querem, eu posso compartilhar aqui e a gente procura junto, mas não sei se tem então necessidade também. Acho que é permitida uma reeleição. Então, eu vou... Será que está na 930? Ou será que... Senão nós vamos ter que aguentar o Ribas aí até... Não, pode parar. Pode parar. Não vê que não tem. A única coisa que eu preciso saber da realidade é quando se fala de 4 anos, a partir de quando? Existe, parece que há um interesse do IAT em se manter para todos os comitês a mesma data. Mas não é isso que acontece. Tem alguns que é em março, outros não sei o quê. E eu lembro que eu comecei a trabalhar em agosto. A minha eleição foi em agosto. Então, eu não sei se é 4 anos a partir de agosto, como é que isso aí vai existir uma nova legislação a respeito, alguma coisa assim, que oriente com relação a essas questões. Pessoal, tá compartilhando com vocês aí? Eu tô compartilhando a 12726 aqui. Tá. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa sobre reeleição. Cena 12. Aqui que dá as 9. Estou vendo aqui no
decreto de comitês, aqui fala sobre sucessivas reeleições. Então está certo como está. Qual que é o decreto, Enéas? O de comitê, 930. no artigo... Desculpa, não deu para ouvir o número do decreto. Alguém falou em cima. O 930, aquele que nós estamos comentando aí. Então é o que está aberto aqui. É. Artigo Tá falando, ó, o teu 13º. tá na lei. Não é? Ah, tá, daí. Fala, Enéas. Tá falando em Artigo- cima da tua fala. Artigo 13, inciso 1. Sendo permitida sucessivas reeleições. No Ah, final do inciso 1. É, mas só que lá também está lá o mandato de 2 anos, né? Mas esse aí foi alterado. Foi mudado por um outro decreto. Esse foi alterado pelo 8779 aqui, ó, 21 de agosto de 2013. Fica inserido no artigo 13, decreto 930, 27 de dezembro de 2010. Os mandatos dos membros dos comitês já empossados ou do que vierem a tomar posse terão validade até 1º de março de 2017, sendo após essa data iniciarão os novos mandatos, aplicando-se o inciso 1º. Inciso 1º, os mandatos dos membros serão de 4 anos, coincidentes para os integrantes da sua mesa diretora, composta no mínimo por presidente, escolhido por votos do comitê, sendo permitidas sucessivas reeleições. Sucessivas reeleições. A mesma redação. Discussão encerrada. Não, eu queria só fechar, porque ele está falando o início é março, né? No artigo 3º. Oitavo, os mandatos dos membros dos comitês já empossados ou que vierem a tomar posse terão validade até 1º de março de 2017, sendo que após essa data se iniciarão os novos mandatos, aplicando-se o disposto no inciso 1. Aonde que está isso, Ribas? No artigo 3º. De outro decreto, Não, Enéas. desse aí, tá na tela aí. Veja. Do 8779. Não, deixa desse daí. Lá, veja o artigo 3º embaixo ali. Ribas, o Enéas está seguindo o artigo dele, que ele tem em mãos lá. É o 9130. Esse artigo mas ele foi modificado. Foi modificado pelo 87. Vale o decreto novo. Isso, Enéas, o de 2013, esse que está projetado na tela. Então agora nesse daí veja o artigo 3º. Primeiro de março. Eu estou entendendo então que os mandatos, no nosso caso, não é de 4 anos, mas é de agosto até março. Eu me lembro que isso ficou fixado, Ribas, essa data de 1º de março, para facilitar um pouco a vida do IAT. Porque se cada comitê tiver uma data diferente, o pessoal do IAT fica louco, não dá conta. Então, preferiu-se fixar essa data, sofrer de uma única vez todas as mudanças de comitês e tocar a vida adiante. Era essa a razão. Tá. Bom, dentro dessa ótica, então, no nosso caso, também deveria ser colocado isso aí. Pode ser. No próprio quando se fala de 4 anos, a contar do dia 4 anos a partir de março, 1º de março do ano. Isso é bom colocar assim, que daí fica bem explicadinho. Certo, damos sequência então? Damos sequência. Parágrafo 1º. Ocorrendo empate, será escolhida a chapa que contenha o candidato à presidência mais idoso.
Desde que apresente o seu certidão de nascimento. Aí você tem que falar de que século. Tem que citar o século também. Só vale para o do século passado. Pode dar uma diferença de um dia. Inciso primeiro. Em caso de vacância da presidência e das vice-presidências, a Secretaria Executiva do Comitê deverá convocar eleição a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, até que se complete o tempo de mandato. 2. Em caso de vacância da presidência, o primeiro vice-presidente assume até que se complete o tempo de mandato, sendo obrigatória a eleição para o segundo vice-presidente no prazo máximo de 60 dias. Capítulo 7. Das atribuições do presidente, vice-presidente e secretaria executiva. Artigo 12. Cabe ao presidente exercer as... Desculpa, eu já fui entrando aqui no capítulo 7. Posso fazer a leitura desse mesmo? Pode, eu acho que lá não tem muito mais do que ver ali. Não, tá tranquilo. Ok, então vamos continuando. Cabe ao presidente 1. Exercer a representação legal do comitê. 2. Dar posse aos representantes titulares e suplentes. 3. Convocar reuniões ordinárias e extraordinárias e dirigir ou designar qualquer membro para coordená-las. 4. Encaminhar a votação das matérias submetidas à apreciação do plenário. E tem um erro, mas provavelmente foi de digitação meu, gente. Cinco, que fazer... tá errado? Não, é que o item 4 e o 5 estavam sobrepostos. Eu não tô compartilhando com vocês? Foi mal, gente. Eu tava na tela antiga ainda aqui. É que eu tô usando o meu, que tá no meu computador. Peço desculpas, podem me avisar quando não estiver compartilhando aqui o que deveria. 6. Decidir sobre os casos de urgência ou inadiáveis, submetendo a sua decisão à apreciação do plenário na reunião subsequente. 7. Assinar as atas das reuniões, deliberações e moções aprovadas. 8. Promover a articulação com outros comitês e organismos